no ar o programa DNA com gente que faz e acontece. O nosso convidado hoje é nascido em Belo Horizonte. Ele tem apenas 31 anos. É filho de Soraya da Silva Torres e Geraldo Magela de Castro e irmão da Gabriele e Vitória. Comunicativo, sagitariano, rodeado de bons amigos. Jornalista, passou por algumas redações em Belo Horizonte, escrevendo notícias sobre atletas, artistas e famosos. Atualmente, escreve a coluna Gente Fina na revista Encontro e tem seu site com seu próprio nome, guitorres.com.br. Estamos recebendo o jornalista Gui Torres no nosso programa. Prazer tê-lo aqui. Obrigado, Tudo de Paulo. bom, né? Adorei o convite que eles lisonjeados. Garanto que não vai doer, né? Mas vamos para o seu DNA, né? E o DNA tem uma origem, né? Esse DNA, ele vem de nascido aqui em Belo Horizonte, né? Sim. É? Eu nasci aqui em BH. Ah. Meu pai é taxista, minha mãe costureira. Sempre gostou de moda, depois chegou também a ter marca. E trabalha com moda também até hoje, mas eu sempre fui de um perfil assim, eu passei muito a minha infância na fazenda, gostava muito de ir para lá, ver vaca, fazer queijo, essas coisas assim. Fazenda da família. Fazenda da família. E eu nem achava que eu iria depois caminhar para uma coisa assim. Olha aí, você fazendo queijinho, menino. Eu e minha irmã, Gabriele. Ah, que bacana. E eu adorava. E qual cidade a fazenda? Minha irmã não é em Medeiros, que é a terra do queijo canastra, e também onde nasce o Rio São Francisco, né? Bacana. Dizem, tem uma disputa de cidades, mas dizem que é lá que nasceu. Então, o seu DNA já nasceu assim num solo fértil, você diria, fazenda, natureza. Ali você resgatou o quê? Valores da sua própria família? A gente sempre foi muito unido, assim, tinha essa coisa de ficar a família junto. Eu gostava, chegava férias, eu ia para lá, eu ficava um mês lá e, assim, quando eu via, estava na hora de voltar para BH e eu não queria, eu queria ficar lá. Meu avô foi prefeito, então a cidade toda sempre abraçou a gente. Meu avô morreu antes de eu nascer, mas até hoje eu vou lá e as pessoas... Eu curto, as pessoas encontram comigo, falam dele, porque ele foi o percussor de tudo lá, que levou asfalto, luz, água. Então, eu poderia ter ficado na fazenda ou ter ido para a política, mas não saiu nenhuma das duas coisas. Mas aí você veio para Belo Horizonte com o papai e a mamãe? Como é que foi? Não, eu já nasci aqui. Já nasceu aqui? Eu fui criado na Pampulha. No bairro Dona Clara? No bairro Dona Clara. Tá. E ali o quê? Estudou ali? Eu estudei pertinho de casa também. Tinha uma igreja, tem uma igreja do lado de onde eu morei, uma praça bem grande. Já rezava ali ou não? Rezava, eu fui muito da igreja, sabia? Foi? Eu fiquei anos na igreja, no grupo de jovens, acho que talvez uns 15 anos, assim. Quase virou coroinha, então? Quase virei padre. É mesmo? Isso é verdade? Mentira, não. Não? Mas curtia? Mas eu curtia muito, na verdade era uma bagunça boa, assim, porque todos os adolescentes do bairro iam para a igreja também, então a gente se encontrava lá e acabava que... Era uma festa também, a gente usava a igreja meio de pretexto para estar todo mundo junto. E na hora de confessar? Naquela época tinha ou já não tinha? Poucos pecados naquela época, né? Era leve ali, só briga com o pai, com a mãe, com o irmão. Tá. E na Dona Flora ali, o que mais ali? Brinquedos de rua, como é que é? Rolimã, você pegou isso? Não, já pegou uma geração mais... Lá no Dona Clara, a gente ia para a praça, assim, depois da aula, final de tarde, ficava até a noite. Não tinha muito essa coisa de os pais terem medo da segurança, não tinha internet, né? Então, assim, a gente não tinha essa coisa de ficar no celular. Há 15, 20 anos atrás era muito diferente. E né? as irmãs participavam desse contexto aí? Eu tenho uma irmã que é 11 meses de diferença de mim, então a gente estava sempre junto. Brigávamos bem na época dessa coisa da praça. Quem é uma, qualquer outra? Aqui é da direita, a Gabriele, e a Vitória nasceu quando eu tinha 19 anos. Olha só, cara. Minha mãe emendou muito eu e Gabriele, depois Vitória eu tinha 19 e Gabriele tinha 18. Relação bacana entre vocês? Sim, eu fui um pouco pai, né, nessa... A Vitória não é filha do mesmo pai, então eu fui um pouco pai dela
já tive um pouco essa experiência na vida também. Mas uma relação bacana. Sim, sempre. Assim, as briguinhas de irmão, né, Paulo? Mas... Enfim, isso é normal. Normal. Bom aluno? Então, nunca me achei um bom aluno, não. Eu acho que eu sempre fiz o que precisava ser feito para poder passar. Eu era um pouco do fundão, assim, sabe? Da turma. E namorador na época? Como é que era? Não. Eu comecei bem tarde. Você era mais tímido? Como é que era? Eu sou mais tímido. Acho que talvez o meu signo, né? Sagitariano. Será? Não, pelo contrário, sagitariano é a flecha na frente do arco, né? Não? Você acha? Olha, eu acho que... Não ascendente acho o quê? muito, não. Ascendente o quê, sabe? Eu entendo muito pouco de signo, mas dizem que é um signo sonhador. Mas eu entendo... Eu sou um canceriano, então, com certeza. Mas vem cá, e o jornalismo, como é que foi aqui, Caio de Paraíso? Você no seu DNA já estava exatamente aqui, esse foco aí direcionado? Não, na minha família não tinha ninguém que fazia jornalismo, não então, tinha essa história. Tanta coisa boa para fazer. Pois é, minha mãe na moda, meu pai com os carros e também a sucata, que eu falo que ele é o reizinho da sucata, porque fica atrás da sucata sempre. Ele nunca entendeu a minha vontade de jornalismo, como eu nunca também entendi como que era a logística desse trabalho dele, né? E aí eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo. Na verdade, eu não podia ir para a saúde, porque eu tinha pânico de sangue, ainda tenho. Matemática, sou péssima. Eu falei, vou ter que fazer comunicação. E aí, meu pai e minha mãe foram contra fazer jornalismo. E aí eu falei, vou fazer mesmo assim. Impus? Passou de primeira? Passei de primeira, mas fiz UniBH. UniBH. Aí meu pai tinha que pagar a faculdade, né? E aí ele pagava daquele jeito, meio a contragosto, assim. Falava, será que isso vai dar em alguma coisa? Será que isso não vai dar em nada? E aí comecei a fazer o curso. Hoje ele aceita. Bacana. Sim, mas meu pai é totalmente offline. Ele tem orgulho, mas ele não entende muito essa dinâmica, não. A mesma coisa que eu não entendo a dinâmica lá do aço, ele não entende a minha dinâmica. Assim, meu pai não tem WhatsApp, pra você ter ideia. Então, assim... Mas tinha um preconceito? Passou? Na verdade, eles achavam que era uma profissão fracassada, que não ia dar muito certo. Mas hoje eles morrem de orgulho de tudo. Minha mãe também é super tiete das coisas que eu faço. E eu comecei na faculdade, você foi um dos caras que eu acompanhava, que eu achava super legal. Tanto é que a minha monografia tinha você nela. Nossa, eu já estou para vovô, então. Daqui a pouco você isso foi em 2008 que eu formei, quase. E aí, a coluna social, essa coisa de entrevistar as pessoas, sociedade, famosos, tudo, isso começou... Eu trabalhava numa clipadora, antigamente, assim, há 10 anos atrás. Assessoria de imprensa? Não era uma assessoria de imprensa, era uma empresa de clipagem de notícias do mundo e do país todo para grandes empresas. Por exemplo, tudo que saía naquela mídia impressa, eles recebiam um jornal do país todo e a gente clipava aqueles jornais para saber onde foi citada a empresa. Na época, foi meu primeiro estágio, eu fazia clipagem para Gerdau, siderurgia. E aí eu ficava vendo aquelas notícias chatas de ação, aço, siderurgia, notícias do setor. Eu tinha que ficar lendo tudo aquilo e separando o que era cada coisa. E de vez em quando apareciam umas notícias lá meio sociais, assim, que aí que eu parava para ler e falava, nossa, isso aqui é legal. E eu perdi um tempo lendo aquilo, porque antes eu passava batido em tudo. Na época o Germano namorava uma socialite aqui de BH. E saiu muitas notinhas deles e eu gostava de ficar lendo aquilo. Ficava farejando. E aí eu falava, acho que eu vou querer fazer isso na faculdade. Eu já estava no meio do Depois curso. Depois você mandava para Ana Vitória, né, Silvério? Não conhecia a Ana Vitória nessa época. E aí começou, leu até o Paulo Navarro? Aí tinha o Paulo lá também, que eu clipava, quando você citava as empresas que eu cuidava. Mas quais os outros que você clicava nessa área social? Então, eu cuidava muito só da Gerdau e apareciam muitas coisas relacionadas a casamento, festa, aniversário. Apareceu muito na época esse namoro. E aí eu falava, acho que eu quero fazer isso na faculdade. E aí foi? E aí fui, depois fiz a minha monografia sobre coluna social. Tinha você lá também, eu falando um pouco sobre isso. E aí fui trabalhar na revista Encontro. Tá, mas antes da Encontro, aqui, rapidinho, e o que você sintetizou aí desse DNA de colunista social, essa história, esse filme aí? Né? Era pejorativo? O que você achava disso? Você tinha um valor
um conceito em cima desse valor? Então, eu acho que o ideal seria sempre a gente ter alguma coisa relevante para poder falar dessas pessoas. As notas por si, só por especulação e tal, eu não vejo muito sentido até hoje. Então, quando tem alguma coisa de fato para falar, alguma coisa que realmente foi apurada bacana, eu acho que faz todo sentido, tem relevância como uma notícia de outro setor, por exemplo. Tá. Aí você foi para a Veja? Primeiro eu trabalhei na revista Encontro, comecei a fazer uma coluna lá. Da revista Encontro... Social? Social, de gente. E aí, depois fiquei lá alguns anos e a Veja veio para BH e me convidou para fazer a coluna, a Vejinha, e me convidou para fazer a coluna de gente lá. Aí você já tinha o seu norte, você já tinha a sua linguagem própria, independente de influência de um ou de outro? Eu já tinha uma leitura? Eu tinha minha leitura, mas a gente tinha que seguir uma base de São Paulo e do Rio, que as colunas das Vejas São Paulo e Rio são muito fortes. As pessoas ficam loucas para poder sair, para ver quem vai sair nessas colunas lá em São Paulo e no Rio. E aí a gente tinha que manter esse mesmo nível aqui. Ou seja, não são só notas que falem bem das pessoas, são notas que toca na ferida, que fala de uma briga judicial, que fala de uma confusão, de uma separação. Então, eu tinha que ir atrás dessas coisas também. No começo, eu sofri um pouco de ter que... Mas tinha uma polêmica aí no Arraio? Tinha sempre uma polêmica. Isso já rendeu ameaça de fonte que deu entrevista depois que ele lá na revista, ameaçar me processar, ameaçar até bater. E aí, como é que você lidava com isso? Eu ficava um pouco assustado, mas tinha revista, né, que dava o respaldo pra gente, tanto... judicialmente, como também de uma segurança, né, no trabalho, mas eram coisas complexas. E na Encontro você foi no mesmo norte aí? Foi no mesmo farol aí? Não, a Encontro veio antes, né, era uma coisa mais leve, eu dava mais o tom, a Abril, eles ditam o tom que a gente tem que seguir, né? Então, assim, por exemplo, eu já tive que ligar para uma pessoa e perguntar se ela estava realmente grávida e se era da tal pessoa que eu queria saber se ela estava grávida. Ela era advogada de um partido e ela estaria grávida de um político da oposição do partido dela. Mas você tinha um jogo de cintura bacana aí para entrar, para abordar? Sim, sempre a gente tem que fazer uma abordagem educada, né? Falar que a gente está em nome de um veículo e para poder por essa informação. Você diria que de tudo que você viu aí dos colegas e tal, pode até me incluir ou não, mas aí você é dono de um estilo próprio seu hoje? Eu acho que todo mundo cria o seu estilo. Eu gosto sempre de dar alguma informação que realmente seja concreta nas coisas que eu falo. Um conteúdo. Você acha que falta de maneira em geral? Falta. Quando a gente vai falar de gente, por exemplo, outro dia eu até li uma coisa interessante, na sua época, por exemplo, se falava muito da sociedade, dos herdeiros e tal. Hoje, o empreendedor, ele é muito mais interessante para a gente como uma notícia do que um herdeiro que talvez não tenha muita coisa para poder contar, né? Tudo que está ao alcance dele ali foi colocado. Então, às vezes chega um empreendedor e a gente... E quem é colunável hoje em dia? Os empreendedores. Os empreendedores. Os filhos, você tem um foco para pessoas mais velhas, mais novas, meia idade? Não tem. Não? Por exemplo, um empreendedor bacana, o José Felipe Carneiro da Vals, por exemplo, é um cara jovem, que deve ter a minha idade, que é um cara super bacana. Falo com ele da mesma forma que eu falo com a Érica Drummond, que é uma herdeira, mas que conseguiu traçar o seu próprio caminho, criar sua própria rede de hotéis. Então, assim, o diálogo é o mesmo. Tá. E você vê nisso o que é? Uma evolução exatamente dos valores? Sim, eu acho que as pessoas, os próprios herdeiros, eles estão querendo hoje fazer seu próprio caminho. Não tem muita graça uma vida que você só usufrui dela. Acho que as pessoas querem colaborar para o mundo de alguma forma hoje. Tá. E o glamour, você acha que passa exatamente por isso, né? Conteúdo. Né? Sim, as pessoas ficam mais interessantes, né? Tá, e aí no seu site é exatamente isso que você explora, porque no seu site você tem condições de, independente de fonte de empregador, você tem o seu crivo, você tem a sua leitura. Sim, eu faço do meu jeito, mas sempre com apuração, com
as informações corretas, mas lá também eu saio um pouco de gente, tem um pouco também de gastronomia, moda, lugares que abrem, que fecham em BH, tem gente, moda, casamento. Parece que você gosta muito de moda, né? Eu gosto de moda, tem um pouco, né, dessa herança, mas eu gosto de moda, mas também gosto muito de gente, e as pessoas gostam muito de ver a vida das pessoas. Então, quando eu publico alguma coisa que tem relacionado, sei lá, um casamento badalado, alguma coisa assim, a audiência triplica. Cresce. Ou muito. Não vou chamar um intervalo, mas o que você acha que dá mais ibope, então? Seria isso? Seria, gente. As pessoas são curiosas com a vida dos outros. Ok. Então, a gente vai chamar um intervalo e já a gente continua aqui com o Gui Torres. Volta com o programa DNA, que tem aqui o meu colega Gui Torres, aqui herdeiro de toda uma geração de colunistas, aí não sei se isso é um peso ou não. Mas a gente ainda aprende muito com você. Muito obrigado, chamando aqui os tiozinhos aqui. Ok, você, falando o primeiro bloco, a gente pontuava exatamente o seu blog, que sintetiza toda a sua expertise. Muita gente que faz e acontece, muita gente famosa também, né? Queria que você falasse um pouquinho dos famosos, aí, como é que é bajular aí, os famosos, dar vitrine a eles, como é que é o critério disso, como é que é esse filme aí? Então, os famosos aqui, você sabe isso tão bem quanto eu, que a gente tem uma carência, né, dos famosos que atrapalha até um pouco o nosso trabalho. Acaba que no Rio e São Paulo isso está para todos os lugares, né? Você entra num banco, no supermercado, na calçada, os famosos estão lá e alimentando os sites, os portais, e a gente tem um pouco... E aqui? Quem que é famoso? Então, aqui, assim, uma coisa bacana que a gente tem é a moda que traz muita gente famosa para cá. Tem Minas Trend da vida, né? O Minas Trend, o BH entrou no circuito dos shows internacionais, né? Isso também traz gente para cá. E também... creio que seja... Anglo Gold, né? Sim, Anglo Gold, que a gente teve junto também. E os eventos, passam exatamente por eventos institucionais, porque no passado eram eventos sociais, né? Esse eixo também mudou, não mudou? Hoje funciona tudo muito institucional, né? Tudo muito mercadológico. As pessoas estão estrategicamente posicionadas para poder aparecer e isso render mídia com essa loucura que está na internet hoje. Tem uma mistura aqui, antes de chamar um famoso aqui, de assessoria de imprensa assediando muito, né? Como é que é essa história aí, em termos de ter uma luz ao sol aí, os colegas aí, como é que você lida com isso? Assedia muito e mudou o jeito de abordar, né? Antes a gente trabalhava lá na redação, no computador, telefone fixo, computador, e eles ligavam, mandavam e-mail. Hoje tem WhatsApp, tem o direct, tem Instagram. Então, eles fazem contato de toda forma. Inferno. E assim, 11 horas da noite, é sábado, é domingo. Mas a gente... Tá. Às vezes não, mas a gente precisa deles, né? Também. E os famosos aí? Quem que você já pegou? Muita gente aí? Aí. A Bela Falcone, querida. Essas fotos são de algumas pessoas que a gente conhece entrevistando, conhece querendo saber da vida dela como um trabalho, e a gente acaba se aproximando. Olha aí, Maria Rita, que eu sou super fã, lá na Anglo Gold também. Bacana. Que mais? Yara Gereissati, que é uma fofa também, de uma simplicidade. A Paola, tem uma história linda, né? A Paola, com essa história do acidente da perna, de superação incrível. Fernanda, uma grande amiga que eu conheci também depois do programa, e a gente se tornou bons amigos. Isis Valverde, que é uma das maiores representantes, né, aqui de Minas, né? Estourada no mundo linda, todo. Maravilhosa. Esse dia foi muito engraçado, que fui fazer uma entrevista com ela e fomos para um quarto e ela precisava muito ir ao banheiro, e aí ela falou assim, eu preciso muito ir ao banheiro, você pode ficar daí, eu vou te responder. E ela foi pro banheiro, sentou no vaso e continuou falando comigo lá da sala. Só que aí o resultado para os dois saiu bom. Saiu bom. E aí ela falou que começou a gritar lá, que tinha umas formigas subindo na perna dela. Isso é um delírio, tomou um artanho lá, então. Mas no final a entrevista saiu. Mas saiu bacana, então. Saiu. Né? Então, isso é essa vida social?
É divertida essa vida, né? As pessoas acham um pouco estranho porque elas curtem a noite e a madrugada, digamos, no final de semana, né? A gente tem isso segunda, terça, quarta, quinta e aí final de semana às vezes a gente quer ficar um pouco mais sossegado. Antes de passar para o ping-pong aqui, você vive uma sociedade preconceituosa, você acha? Nós temos exposição aí, há predileções sexuais. Como é que você faz essa leitura antes do ping-pong aqui? Eu acho que melhorou muito. Na minha época, tinha muito preconceito. Quando eu entrei na faculdade, por exemplo, a gente não falava que era gay na faculdade. Assim. Era uma coisa que você demorava 6 meses para falar para aquela pessoa que você ficou mais amiga. E hoje em dia não existe mais isso, né? Aliás, quebrou? Você acha que melhorou? Existe, mas melhorou muito. Acho que de uns 5 anos para cá... Você convive numa boa com isso? Demais. Uma família também? Sim, também. Sim. Como é que você vê essas exposições aí, essas exposições polêmicas que estão rolando aí, Brasil afora? Então, a internet acaba que pulveriza aí se todo mundo tem uma opinião para dar e uma opinião diferente, né? Mistura religião, mistura gostos, e aí é sempre saber dosar, né? Saber respeitar. Hobby de você, Gui. Qual que é o seu hobby? Meu hobby, Paulinho, eu gosto de comer, dormir. Namorar. Namorar. Mas eu tenho um hobby simples, assim, não sou muito de esporte, faço porque precisa, faço pilates, com a Nath, que já foi sua professora também, faço academia, mas não são coisas para a saúde mais, né? Faz o pilates e a academia? Faço academia. E como é que é assim? Sou um pouco vaidoso. Tem inveja aí de colega? Como é que é? Relaciona bem? Acho que sempre tem, né? Um pouco, assim. Acho que em todas as esferas, todos os segmentos, as pessoas que se destacam. Se lida bem com a inveja? Sim, né? Tranquilo, sou zen. Decepção com alguém, assim? Marcou? Sempre tem. Mas melhor transmuta não citar. Isso ou não? Mas transmuta isso? Não, eu sou muito de esquecer as coisas. Perdoa? De deixar para lá. Orgulho, tem orgulho na vida? Dessa trajetória sua, desse case seu de sucesso? Eu tenho orgulho do que eu fiz, de colaborar para a sociedade de alguma forma, de fazer uma curadoria da informação que as pessoas possam confiar. Qualidades mais aí, puxa aí a língua. Eu sou perfeccionista, sou uma pessoa calma, eu acho que hoje em dia é uma qualidade, né? As pessoas estão muito estressadas, muito corridas. Você dirige? Dirijo. Ali é uma boa oportunidade para você ver seus defeitos? Ficar nervoso? Como é que é? Não, eu gosto. Eu não acho muito que eu tenha essa dificuldade. Não, né? Saudade de alguma coisa? Eu tenho saudades do tempo de infância, de fazer queijo na roça. E a religião lá, que você falou lá no início da entrevista, lá quem nos pegou andando aqui, como é que é? A religião ficou para trás? Como é que você lida com a religião? Eu sou católico, mas a minha família tem grande parte que é evangélica. Quando eu estou com eles, eu pratico, mas eu acredito em Deus acima de tudo. Mas pratica nada e tudo? Não, já fui muito, né, na igreja. Acho que eu já cumpri o expediente de sua opção sexual, por exemplo, te afugentou da igreja católica? Nunca. Nunca, nada? Nunca. E o sonho seu? Eu não gosto muito de fazer planos, mas acho que constituir uma família bonita, saudável, viajar. A gente precisa de pouco para viver, né? Viajar para onde? O mundo em geral, assim. Tenho vontade de ir na África. Tá esperando o quê, Gui? Né? E escuta, e o quê? Eu te vejo muito em restaurante, gosta de comer o quê? Gosta de beber o quê? Como é que é? Eu bebo tudo. Predileção. Menos uísque. Você gosta de uísque, né? Não, eu sou do vinho. O uísque te deixa mais zen, assim, mais atrevido e tudo. Mas eu não gosto de uísque, mas eu gosto de vinho, de cerveja, de espumante. E eu tenho uma coisa que eu acho que para minha profissão é bom, o álcool custa fazer efeito em mim, assim. Eu sou duro na queda. O fígado é bom, então. É bom. E eu gosto muito de camarão. De camarão também. Medo? De voar. De voar? Porque você está... Eu tenho medo de altura. É mesmo? Mas dá vontade de voar? Então, eu sofro... Não é insustentável leveza, é essa sustentável leveza do você. É por aí? Eu gosto de voar só nos sonhos, mas aí no avião eu não gosto, não. Gosta não? Sai do corpo, assim, de vez em quando? Já saiu não, né?
Também não. Nunca deu um adeuzinho lá, não? Não. Você bem, enfim. Uma frase. Acho que leve a vida leve. Leve, né? O medo nós falamos ou não? Falamos, Qual que é o medo? voar. Voar. Tá. Não gosto. Mas, pois é, mas fora de voar, tem algum medo no dia a dia aqui de tropeçar ali, alguma coisa? Não, eu não tenho muito medo, não. Eu acho que a gente está aqui, a gente não sabe até quando, e a gente está sujeito a mil coisas. Eu tento levar a vida com um mínimo de prudência, assim. Vaidoso, eu sou observador, te vejo, um menino alinhado, chique, bonito, né? Aí lá pela cortinha, moderna, gravata fininha. Como é que é isso? É muito vaidoso? Eu gosto de roupa, gosto de sapatos, sou um pouco vaidoso. Eu até seria mais com o corpo se eu gostasse de fazer mais exercício e tal, não gosto muito. Mas, assim, gosto das coisas práticas. Ir lá no dermatologista, aplicar um botox, essas coisas que você vai... Com 31 anos você faz botox? Pra quê? Uai, faço, preventivo. Preventivo e tal. E o guarda-roupa é grande? Ah, eu gasto bem com isso, viu? Gasta? Divide o guarda-roupa lá, direitinho? Como é que é? Divido. E a história do guarda-roupa é até uma briga, né? Porque eu gasto muito com isso e aí ele acha bom, não. Ele quem que é? O namorado? Pode dar o nome dele se quiser, se não quiser, deixa pra lá. Fica a seu critério. Vamos deixar que é o nome, só existe um nome. Só o nome dele, seu critério. Gasta dinheiro com o quê? Com você, com ele? Como é que é a história? Eu gasto dinheiro... Eu não sou muito gastador, não. Mas eu gosto dessa história de roupa, assim. Eu acho que eu gosto bem com isso. E também sair, beber, viajar um pouco. Eu sou muito focado no trabalho e acaba que tudo fica comigo. Então, eu viajo menos do que eu gostaria. Tá. E o que o dinheiro não compra? Amizade. Hein? Boas amizades. Entendi. E quem é Guetorres, para finalizar? Eu sou simples e observador. Apaixonado? Sim. Por quem? Pela vida, pelos amigos, minhas irmãs. Lá, quando morrer, se pudesse escrever, o que você escreveria ali no seu túmulo, ali, a lápide ali, para fechar? Jesus, o que eu escreveria ali? Jesus. Tá bom? Vim, venci. Prazer, muito obrigado para você. Delícia. Prazer tê-la aqui. Está com a mão fria aqui, mas não doeu não, né? É coração quente, mão fria. Prazer, querido. Abração. Obrigado. Tchau. Continua. Mas